Pai, em nome de Jesus, nesta hora, usa o teu servo, usa o teu filho, que vai trazer a palavra nesta noite. Nós vamos sair daqui, Senhor, ó Deus, edificados. Se quiser tratar, Senhor, com coisas que estiverem ocultas, escondidas, se quiser tratar nas emoções, quiser tratar na área da saúde, Senhor, estamos ao seu dispor para ouvir sua voz. Então usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. First, I'm very happy to be here tonight. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui esta noite. Thank you, man of God, Eu agradeço ao homem de Deus for inviting us por nos convidar to this beautiful church para essa igreja linda to come and minister e vir e ministrar about the Pentecost. sobre o Pentecoste. Thank you, man of God. Obrigado, homem de Deus. Together with the team that are working with you, Juntamente com o time que trabalha contigo, may God bless you. que Deus abençoe May God expand your e que territory. Deus expanda o teu território. What a wonderful praise on the altar. Que maravilhoso louvor sobre o altar. I felt I was in Africa. Eu senti como se estivesse na I África. felt I was in an elevation Eu church. senti como estava em uma igreja elevada. Amen. Amém. This church Essa igreja is going far. vai muito longe. This church is going Essa far. igreja está indo muito longe. Amen. Amém. Can we stand up on your feet quickly? Vocês podem se colocar de pé rapidamente. And as you stand on your feet, Conforme você se encontra de pé, I want you to take your constitution book. eu quero que você pegue o seu livro constitucional. Your constitution book is the Bible, O seu livro constitucional é a Bíblia, the infallible Word of a God, infalível palavra de the Deus, authoritative Word of God, a palavra com autoridade de and Deus the irrevocative Word of e God. também irrevogável palavra de Deus. And open the book of Joel, Então vamos abrir no livro de Joel, chapter number 2, capítulo de número 2, verses 21. o verso 21, Verses 21. verso 21, Verses 28. verso 28. Thank you, my brother. And when you get it, E quando você encontrar, please give me a banana smile. me dê um sorriso de banana. Banana smile. Sorriso de banana. Joel, capítulo 2, versículo de número 28. We have to help some people here. Temos que ajudar algumas pessoas aqui. You're going to put it on the screen. Eles vão colocar na tela. And I want everybody E eu quero que todos to look on the screen. olhem aqui na tela. And I want all of us to read Eu quero que todos nós leiamos verses 28. o verso 28. Jackson is going to count. Jackson vai contar. And all of us, we're going to read. Todos nós vamos ler And we must read with attitude. com uma grande atitude. We must read with attitude. E vamos ler com grande atitude. Amen. Amém. 1, 2, 3. I love the word ruach. Eu amo a palavra wash. It looks like an Hebrew language there. Parece como uma língua hebraica. Amen. Once more time, let us read. Mais uma vez, leiamos 28 de novo. Again. 28 again. Once again.
Father, in Jesus' name, Pai, em nome de Jesus, I thank you eu te agradeço for the opportunity pela oportunidade that you have given to que me o Senhor me entregou to stand on this altar. para me colocar de pé nesse altar. Father, use me Pai, usa-me just to the glory and honor of your name. apenas para a glória e honra do teu For nome. I am just a vessel Porque in eu your hand. sou apenas um vaso em tuas mãos. Bring your word Traga a tua in palavra a simple way de uma forma that we simples, may understand. que nós possamos entender. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Sit down in heavenly Tomai os seus places. assentos em lugares celestiais. And afterward, I will pour out my spirit. E porei depois do meu espírito. I want to ask you a question. Quero que você faça uma pergunta. Who is speaking in this text? Quem está falando nesse texto? And to whom is he speaking to? E para quem está sendo falado? The one speaking Aquele que fala is God, é o Senhor, Yahweh. o Yahweh. And he's E saying ele está dizendo that I will pour out my spirit. que eu derramarei do meu espírito. I want to ask you another Eu question. quero que você faça uma outra pergunta. What is the Spirit of God? O que é o Espírito de Deus? The Spirit of God O Espírito de Deus is the authority of God. é a autoridade de Deus. The Spirit of O God Espírito de Deus is the power of God. é o poder de Deus. So when God is saying Então Deus está dizendo that I will pour out my que eu spirit, derramarei do meu espírito. He's saying Ele está dizendo that I will give you my que power eu te darei do meu poder, and I will give you my authority. também da minha autoridade. Listen to me. Escute-me. Why is God interested in giving us His Spirit? Por que Deus ele está interessado em nos entregar do teu espírito? Why? Por quê? I will pour out my spirit. Eu derramarei do meu espírito. Why? Por quê? Is God interested in giving you His Spirit? Deus está interessado em te entregar do espírito dele. Number one, Número 1, it is because you are a project of God. é porque você é um projeto de Deus. God is interested Deus ele está interessado, in giving you His Spirit ele está interessado em te dar o espírito because dele, you are a project of God. porque você é um projeto de Deus. Did you know that? Você sabia disso? Did you know that? Você sabia disso? Number two, Número 2, it is because God loves you. é porque Deus ele te ama. Number three, Número 3, God wants you to function like Him. Deus quer que você trabalhe como ele. Because if you have got the Spirit of God, Porque se você tem o Espírito de Deus, then you will function like Him. então você irá funcionar assim como ele. I want to tell you Então eu quero te dizer that you are very que important. você é muito importante. I will pour out my Spirit Eu derramarei do meu espírito upon all flesh. sobre toda a carne. That Isso means significa God is concerned about us. que Deus ele se preocupa conosco. That is why Esse é o motivo He wants to give out His Spirit. que ele quer derramar do teu espírito. I want to take you in the book of Genesis. Quero te levar no livro de Gênesis. God said, Deus disse: let us create man. façamos o homem. Let us create man. Façamos o homem. God said, let us create man. Deus disse: façamos o homem. God Deus was speaking His vision. está falando da visão dele. My vision A minha visão is to create a é man. criar o homem. So when God said, Então quando Deus diz: let us create façamos o man, homem, He was speaking His vision. ele está falando sobre a visão dele. And when He took a step to create a man, De outra forma, ele toma um passo e cria o homem. He entered into a mission. Ele entra em uma missão. So vision Então a visão give birth to mission. dá o nascimento à visão.
When God said, Quando Deus diz, let us create man, façamos o homem, he was speaking his vision. ele está falando sobre a visão But dele. when he created the Mas quando ele man, cria o homem, he implemented the vision. ele implementa a visão. So there's difference Então há uma diferença between vision, entre a visão, mission, missão and the dream. e sonho. Black man, Negrão, help us understand. entenda. Vision Visão is a pragmatic picture of the future. é uma projeção do futuro. And then dream Então o sonho has got no definition. não tem uma definição. Dreams Sonhos is just but fantasy. é apenas fantasia. Fantasy. Fantasia. Vision A visão is a pragmatic picture. é uma imagem programada do futuro. And then Então, dream sonhos is just but fantasy. é apenas acerca de fantasia. In the book of Habakkuk, No livro de Abacuque, God is saying, Deus está dizendo: write the vision down. escreva a visão, Not write the dream. não escreva os sonhos, Because dreams porque os sonhos are just but fantasy. é apenas acerca de fantasia. You don't live by dreams. Você não vive por sonho, Live by the vision. você vive pela visão. Write the vision down. Escreva a visão, Because what you've written porque o que você tem escrito will guide your life. vai guiar a tua vida. What you've written O que você tem escrito will enable you to become focused. é capaz de tornar foco. It is my prayer Então a minha oração that you may be a é que man você seja um homem and a woman ou uma mulher of vision. de visão. I have a problem E tem um problema with Martin Luther King. com o Martin Luther King. I have a problem. Eu tenho um problema. He said, Ele disse: I have a dream. eu tive um sonho. I have a dream. Eu tive um sonho. To me, Para mim, I see there's a problem. eu vejo isso como um problema. Because dreams Porque sonho are just but fantasy. é apenas sobre fantasia. But vision Mas visão are a pragmatic picture é uma figura programática do of futuro. the future. Do futuro. When I was young, Então, quando eu era jovem, people in Kenya used to talk about Pele. as pessoas no Quênia costumavam falar sobre Pelé. When women gave birth to children, they were giving them name Pele. Quando as mulheres ficavam gestantes, elas davam luz e davam o nome de Pelé às So one crianças. day, Então um dia, I was playing football. eu estava jogando And I futebol wanted to help myself. e eu queria me ajudar. I wanted to go and urinate. Eu queria ir urinar. So I told my brother, Então eu disse ao meu irmão, in the dream, no sonho, kindly wait for me. que não podia esperar por mim. Wait for me. Espera por And then mim. my brother said, Então o meu irmão disse: do it quickly. faça rápido. I'm waiting Eu for estou you. olhando, esperando por você. When I woke up in the E morning, quando eu acordei pela manhã, my bed a minha cama was full of urine. estava cheia de urina. Dreams Sonhos are fantasy. são fantasias. But look what the Bible says. Mas olha o que a Bíblia diz: That I will pour out my spirit eu derramarei do meu espírito upon all flesh. sobre toda a carne. Your sons O seu senso, and daughter os seus filhos e filhas will prophesy. profetizarão. Your sons, Os seus filhos, your sons os seus filhos and daughters e filhas will prophesy. profetizarão. The prophecy mentioned here A profecia mencionada aqui is not closing your eyes não é fechar os seus olhos and moving your body. e mover o teu corpo. I see. Eu vejo, I eu see. vejo. No. Não. The prophecy here A profecia aqui simply means simplesmente significa ability habilidade to speak the word de of God. falar a palavra. That is the prophecy. Essa é a profecia. Sometimes we mix ourselves. Às vezes nós nos tornamos, We mix ourselves with the extent that we don't understand some issues. nós fazemos como nós não compreendemos alguns problemas. When I say, Quando eu digo, I see a car. eu vejo um carro, Oh, it's prophesying. ah, é uma profecia. But to me, Mas para mim, prophecy profecia is ability é a habilidade to speak de falar the mind of God. a bondade, a grandeza e o poder de The Deus. mind, A mente de Deus.
That's the prophecy. Essa é a The profecia. Bible says, Então a Bíblia diz, when the Holy Spirit, quando o Espírito when Santo, the power of God quando o poder de Deus comes upon you, vem sobre ti, that power of esse God poder de will Deus give you ability vai te dar a habilidade to declare de declarar and to speak e falar the word of a God. palavra de Deus. So the purpose Então o of the propósito Holy Spirit do Espírito Santo in us em nós is not to speak in tongues. não é falar em línguas. No. Não. That is not the primary purpose of the Holy Não é Spirit. o propósito primordial do Espírito Santo. That is not Não é. primary purpose of the Não é Holy o primário Spirit. propósito do Espírito us. Santo em nós. This young man Esse jovem, will jovens prophesy. irão profetizar. Listen to me. Escute-me. God brought you here Deus te trouxe aqui to equip you, para poder te to capacitar, empower you, para poder te to give you capacitar, ability te dar habilidade to speak His word. de falar a palavra dele. Young man Jovens of this ministry desse ministério can bring a change, vai ter a mudança, can bring a pode revolution trazer uma revolução when they allow the Holy quando eles Spirit permitirem o Espírito Santo come upon them. vier sobre eles. What can make you have a difference in life O que é que pode fazer você ter diferença na vida? is not your academic papers, Não é a sua o seu papel but the acadêmico, power of God, mas o poder de Deus, authority of God, a autoridade de Deus, dominion of God, domínio de Deus, functioning in your life. funcionando na tua vida. So it is the interest of God Então é interesse de to Deus give you a spirit te dar do Espírito that dele you may have the para ability que você possa ter a to habilidade speak de His word. falar a palavra dele. This world, A palavra dele, the mundo, o mundo need the word. precisa da palavra. And you are here E você está aqui to become that person para se tornar essa who pessoa will speak that word. a qual fala essa So palavra. it is the interest of God Então é interesse de Deus that you may be empowered, que você seja that you capacitado, may be have ability que você tenha a to habilidade speak His word. de falar a palavra For dele. the word of God Porque a palavra de as Deus the solution tem a solução to the world. para o mundo. I love this song that says, Eu amo a canção que diz: Jesus is the answer Jesus é a resposta for the world today. para o mundo hoje. And Jesus E is Jesus the word. And I'll go quickly. é a resposta. Vou mais rápido. Look here, young men Olha aqui, os jovens will do what? irão fazer o quê? Young men will do what? Os jovens vão fazer o quê? Your sons and daughters will Seus prophesy. filhos e filhas irão profetizar. Will prophesy. Irão profetizar. Will prophesy. So our prophecy is ability to declare the word of God. Então, profecia é a habilidade de declarar a palavra de Deus. And then old men Então, os velhos will dream dreams. sonharão. I'm not going to talk about it. Eu não vou falar sobre isso. And E when we come to the New Testament church, quando viemos para o Novo Testamento da igreja, a igreja do Novo Testamento, we are seeing the fulfillment nós estamos vendo o cumprimento of the prophecy of Joel. da profecia de Joel. When God speaks, Quando Deus fala, He fulfills. Ele cumpre. When God promises, Quando Deus promete, He honors the promises. Ele honra as So promessas. in the book of Acts, Então, no livro de Atos, chapter number 1 capítulo de número and 1 chapter number 2 e o número is 2, the fulfillment. é o cumprimento, Is the fulfillment é o cumprimento pleno of the book of Joel. do livro de Joel. And I thank God E eu agradeço a Deus that this fulfillment que esse cumprimento is taking place in our está life. tomando lugar em nossas We are vidas. the beneficiary. We are the beneficiary Nós somos os of beneficiários this prophecy. dessa profecia. We are the beneficiary. Nós somos os beneficiários dessa This profecia. fulfillment Esse cumprimento is in our days está nos nossos dias, through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. Jesus Christ, Jesus Cristo, when He came, quando ele veio, He had two people. ele tinha duas He had pessoas. two Ele personalities. tinha duas He had personalidades. the followers Ele tinha os seguidores and he had the disciples. e também os discípulos. But I thank God Mas eu agradeço a that you Deus are not a follower, que você não é os but seguidores, you are a disciple. mas sim discípulos. Who are the followers? Quem são os discípulos? Quem são os seguidores? These were the people who are following Jesus, not for the principles of the kingdom. Essas são as pessoas que seguem Jesus não pelos princípios do reino. Disciples, Os discípulos,
They were separated. Eles foram separados. And Jesus E Jesus separated them separou-os to teach them para ensiná-los about the kingdom principles. acerca dos princípios do reino. That's why they were separated. Isso é porque eles foram separados. So you are a disciple Então vocês são to discípulos learn about the principles para of the kingdom. aprender sobre os princípios do So reino. in the book of Matthew chapter 1, Então no livro de Mateus capítulo 1, in the book of Acts of the Apostles chapter 1, no livro de Atos capítulo 1, there's something that Jesus is speaking to the disciple. há algo que Jesus está falando com os seus discípulos. He's telling them, Ele está dizendo para eles: go and wait vai e esperai in Jerusalem em Jerusalém until até. go and wait. Go and wait Deus ele espera in Jerusalem em Jerusalém until this até power que este poder comes on you. venha sobre ti. Listen to me. Escute-me, The Holy Spirit o Espírito Santo is not a thing. não é uma coisa, It's not a thing. não é uma It's not coisa, an unliving thing. não é uma coisa viva, It's not an it in English. It. e não é o it, coisa. Holy Spirit O Espírito Santo, is a person. ele é uma pessoa, He is a person. ele é uma pessoa. He can be grieved. Ele pode ficar He zangado, can be sad. ele pode ficar triste. And the Bible says E a Bíblia diz that the greatest sin que o grande pecado that cannot be forgiven que não pode ser perdoado is the abuse of the Holy Spirit. é quando você atinge o Espírito Santo. It's the abuse of the Holy É Spirit. o abuso do Espírito That is the Santo. sin that cannot be Esse é o forgiven. pecado que não pode ser Have perdoado. you asked yourself why? Você já se perguntou por quê? Because the Holy Spirit Porque o Espírito Santo is God. é Deus. Now, Agora, when we are learning theology, quando nós estamos aprendendo teologia, it is needful that we also understand Christology. é útil que você também entenda cristologia. When we understand Christology, Quando nós compreendemos it is cristologia, necessary we understand the pneumatology. é necessário que nós entendamos pneumatologia. Why am I bringing this subject together? Por que eu estou reunindo todos esses It is assuntos? because there's relationship. É porque há uma lição, There is relationship há uma relação between theology, entre a teologia, Christology, cristologia and the pneumatology. e também pneumatologia. What do you mean? Homem de Deus, o que é que você quer dizer? Christology A cristologia is the study of God. é o estudo de Deus. And the Bible says, E a Bíblia vai dizer for God so loved the que world Deus amou o mundo, that he gave que his Ele only deu o son. seu único filho. For theology, Para a teologia, love the world amar o mundo, until he gave the Christology. até que Ele dá a cristologia. Christology Cristologia is the study of Christ. é o estudo de Cristo. And when you are studying the Christ, E o estudo de Cristo, we're going to understand the importance of the Holy nós vamos Spirit compreender a importância do Espírito and the Santo finished work of Jesus Christ. e a obra que finalizada por Jesus Cristo. Now, Agora, Jesus, who is Christology, qual é a cristologia? is saying, Ele está dizendo: go and wait ide esperai in Jerusalem em Jerusalém until até this power comes upon que esse poder you. venha sobre ti. This power, Esse poder it is the pneumatology. é a nova pneumatologia. Pneumatology Pneumatologia is the study é o estudo of the Holy Spirit. do Espírito Santo. And when this power comes E upon quando you, esse poder vier sobre ti, when this pneumatology comes upon quando you, essa pneumatologia vier sobre then ti, you shall be a witness vocês serão minhas of testemunhas the Christology. da cristologia. Did you know what to say? I love this. Eu amo isto. When this power Quando esse poder of the pneumatology da nova pneumatologia comes upon vier you, sobre ti, he makes you a witness vai te tornar testemunha of Christology. da cristologia. When you have the Holy Quando você Spirit, tem o Espírito Santo, Holy Spirit esse Espírito Santo, within you, ele vai te revelar, testify vai testemunhar about Jesus. sobre Jesus. When
this power shall come upon you, Quando esse poder vier sobre ti, you shall be my witness. sereis minhas testemunhas. My witness. Minhas testemunhas. My witness. Minhas testemunhas. It is not ability in speaking in tongues. Não é habilidade de falar em línguas. No. Não. I am not against speaking in tongues. Eu não sou contra a falar em línguas. But that one is not a primary Mas- purpose of the Holy Spirit. Isso não é o assunto primordial do Espírito Santo. The primary purpose O propósito is primário about witness. é acerca de testemunhar. It's about go ye. É acerca de ir. Go ye. É do Not id. speak in tongues. Não falar em línguas. Go ye. É sobre o id. Make disciples. Façam discípulos. Listen to me. Escute-me. What is the mark of a church under revival? Qual é que é a marca de uma igreja do avivamento? We like talking about revival. Nós sempre our estamos falando sobre church is going avivamento. through revival. A igreja ela está passando por um avivamento. Then what is the mark of the revival? Então qual é a marca do avivamento? Is praying a lot a O- mark of revival? A marca do avivamento é orar bastante? To me, no. Para mim não. Inviting preachers like me to your church Convidar pregadores como eu para sua is igreja not a mark of a revival. não é a marca do avivamento. Then what is revival? Então o que é avivamento? Revival Avivamento is the power é from o heaven poder dos céus coming down descendo to empower you, para te capacitar, to empower para you te capacitar, to testify para testemunhar about Jesus. acerca de Jesus. That is the revival. Isso que é avivamento. Prayer Oração comes from down, desce going up. e sobe. So it is not a revival. Então isso não é avivamento. Revival O avivamento is what comes up, é o que vem de cima down, para to baixo, empower you. para te capacitar. Prayers Oração come from down. vem de So baixo. it is contrary. Então é o contrário. So when a church is under revival, Quando uma igreja está sobre o that avivamento, is a church doing discipleship. é uma igreja fazendo discipulado. It's a church going out to evangelize. É uma igreja saindo para evangelizar. Because that is the purpose of the Holy Porque Spirit. esse é o propósito do Espírito Santo. To enable you go out. Para poder te capacitar para ir. Enable you go out Te capacitar para você ir. to do the work of the ministry. Fazer a obra do ministério. Preaching Pregar is inside. pregar é But the dentro. power of the Holy Mas o Ghost propósito do is Espírito to Santo remove you from inside é tirar você de to dentro outside para fora cause an impact. para causar impacto. You shall be my witness. Sereis minhas testemunhas. Now, I'm Agora, not finished now. eu já estou terminando. Pentecost. Pentecoste. Pentecoste Is just Shavuot. é apenas Shavuot. Shavuot Shavuot is a feast of harvest. é uma festa da colheita. In Israel, Em Israel, there are a lot of feasts. havia bastante festas, But the feast of Shavuot, mas a festa de Shavuot, which is the feast of o harvest, qual é a festa da colheita, is very important. é muito importante. Why? Por quê? Because Jesus Porque Jesus chose these feasts escolheu esta festa to release the Holy Spirit. para poder liberar o There Espírito are many Santo. feasts. Havia muitas But festas, the question is, mas a pergunta é: why the feast of Shavuot? por que a festa de Shavuot? There are many feasts. Havia muitas festas, But why? mas por quê? I want to tell you the reason. Eu quero te dizer a razão. This feast of harvest Essa festa de Harvest is connected é conectada to God giving law to Moses. para que Deus desse ló para Moisés. Law, As leis para Moisés. tabernacle. Tabernáculos. And one time, E uma vez, Moses came from the mountain Moisés desceu dos montes and he came and found e ele veio e encontrou Israel are worshiping calf. Israel adorando bezerros. And Moses had the tabernacle, the book of the tabernacle in his hand. E Moisés tinha o livro do tabernáculo em tuas mãos. He was so aggravated Ele ficou muito bravo. and he dropped that book. E aí ele quebrou aquele livro. He broke it. Ele quebrou. Do you know what happened? Você sabe o que aconteceu? 3,000 died. 3 milhões morreram.
So Shavuot, Então, Shavuot, even though it is good, até mesmo até mesmo que é boa, it brings bad memory traz memórias to the ruins Jewish people. para o povo judeu. Because the law, Porque a lei, which was given a qual foi dada during that harvest, durante aquela colheita, caused 3,000 people to die. custou 3.000 a morte. Listen to this. Escute a isto. Now, Agora, in Acts chapter number 2, em Atos capítulo de número 2, there is feast in the land. havia uma festa na terra. Jewish love the feasts. Judeus amam a And festas. everybody is talking about the feast. E todo mundo está falando acerca da festa. Because feast Porque as is festas very important. é muito importante. The millionaires Os milionários are talking about investment. estão falando acerca de investimento. Because feast Porque as festas is about the business. é acerca de negócios. People are talking about money. As pessoas estão falando sobre They dinheiro. are preparing themselves Elas estão se preparando for the feast. para a festa. Because the feast Porque a festa is very é important. muito importante. But listen to this. Mas escute, There were some few people havia poucas pessoas who are not focused for the feast. a quais não estavam focadas na festa. They were so focused with the word of the master. Elas estavam focadas na palavra do mestre. When people were busy Enquanto as pessoas estavam ocupadas talking about the feast, falando sobre a festa, if that feast will take place today, se essa festa tomasse lugar hoje, even the global people will come out on the street. até mesmo o povo global viria dos seus países. The global will come to interview the pastor. A Globo viria também para poder entrevistar o pastor. Hello, pastor. Alô, pastor. In this year feast of Shavuot, Esse é o ano da festa do Shavuot. how much have you prepared? Quanto você se How preparou? much money? Quanto dinheiro? Because it was very important. Porque isso era muito The importante. CNN, O ano, the CNN, and the BBC, esse DNA and the BBC e também o BBC will be making an announcement. fazia o anúncio. But look at the chosen few. Mas olhe os poucos escolhidos. They are not moved Eles não estavam indo by what is going on, por aquilo que estava but they are acontecendo, moved mas eles estavam indo by the words of Jesus. pela palavra de In Jesus. this E life, nessa vida, nesta vida, what is important o que é importante não é it's not what people não é aquilo think que as pessoas or what pensam people do. ou o que as pessoas But what fazem. is important Mas o que é is the importante word of Jesus é a palavra de in Jesus your life. na tua vida. They were there. Eles estavam lá. They were not concerned Eles não estavam about preocupados what is going on in the land. acerca do que estava acontecendo na They were terra. concerned Eles estavam about preocupados the word acerca da palavra of Jesus. de Jesus. So they were there Então eles estavam lá in the upper room. no telhado. Another meaning of the Pentecost simply means Outro significado de Pentecostes simplesmente 50 significa days. 15? 50 days. 5 dias. 50. 50 dias After the resurrection. depois da ressurreição. Now, Agora, the Bible says, when they were in the upper room, enquanto eles estavam ali sobre o teto, they were in one accord. eles estavam em concordância, Unity. em unidade. Unity Em unidade is very important. é muito importante The church. para a igreja. Unity. A unidade é muito importante. God wants us to be united Deus quer que nós estejamos unidos in doing the work of the ministry. em fazer a obra do ministério. And the Bible says A Bíblia vai dizer there was a wind. que houve um vento. One of the symbols of the Holy Spirit Um dos símbolos do Espírito Santo is the wind. é o vento. That's why Esse é o when motivo. people are filled by the Holy Spirit, Quando as pessoas são cheias do Espírito you see Santo, something moving. você vê alguns movimentos, They're experiencing the wind. elas estão experimentando o vento. Holy Spirit O Espírito is Santo also compared with water. também é comparado com a água. The purpose of the O water propósito da água is to refresh. é renovar, Refresh. refrescar.
The Holy Spirit O Espírito Santo is also connected to também fire. está conectado com o fogo. Fire O fogo refines. refina. Fire O refines. fogo refina. For a gold to be gold, Para um ouro se tornar ouro, then it has to be refined. ele tem que passar pelo So refinamento. listen to me. Então escute-me. On this day, Nesses dias, when the Holy Spirit came, quando o Espírito Santo veio, something happened contrary. alguma coisa ao contrário In the aconteceu. Old Testament, No Velho Testamento, 3,000 died. 3.000 morreram. In the New No Testament, Novo Testamento, when the Holy Spirit quando o came, Espírito Santo on veio, the day of Shavuot, no dia de Shavuot, Peter Pedro, stood up levanta-se and witnessed about e Jesus. testemunha acerca de And Jesus. 3,000 E os 3.000 was added foram acrescentados in the church. na igreja. Addicionado Foram acrescentados na in igreja. the church. Na In the igreja. Old Testament, E no Velho Testamento, during Shavuot, durante Shavuot, 3,000 died. 3.000 morreram. In the New Testament, Mas no Novo when the Testamento, Holy Ghost quando came, o Espírito Santo veio, 3,000 3.000 were added into the church. foram adicionados à igreja. You are added in the church Você é adicionado à igreja because of the Holy Spirit. por conta do Espírito May Santo. the Holy Spirit Que o Espírito Santo begin to work in your life. comece a trabalhar na tua vida. What are the work of the Holy Spirit? Qual é a obra do Espírito Santo? Number one, Número 1, Holy o Spirit Espírito Santo is a comforter. é o nosso consolador. Jesus said, Jesus disse, He will comfort you. Ele vai te So the confortar. purpose of the Holy Então o Spirit propósito do Espírito Santo in our lives nas nossas vidas is é to bring comfort. trazer conforto. May God comfort Que you. Deus te console. Listen to me. Escute-me, I don't know you. eu não te conheço. You in black. Você, But jovem may negrão, God, mas que Deus, through His Holy Spirit, através do Espírito Santo dele, comfort you. te console. I see some tears. Eu vejo algo, But may eu the Holy vejo as Spirit lágrimas, mas o Espírito Santo, comfort you. ele te conforte. Abide here. Aqui, Abide here. For this is your Jerusalem. então ajoelhe-se aqui porque este é o seu Jerusalém. I'm talking to you. Eu estou falando contigo. Good things. You in black. Você, negrão, Good things. coisas boas. You in black. Você, negrão, Good things coisas are boas. gonna come out of this altar Vai vir sobre este altar to change your life. para mudar a tua So the vida. purpose of the Holy Então o Spirit propósito do Espírito is Santo to comfort. é consolar. Number 2 Número 2 is to teach. é ensinar. I thank God Eu agradeço a that Deus this church is a teaching church. que essa igreja é uma igreja de ensinamento. And the Holy Spirit, E o Espírito Santo, He teaches all things, ele nos ensina todas as coisas, including the mind of God. incluindo a mente de Deus. Number 3, Número 3, the Holy Spirit o Espírito Santo, convict us. ele nos convence. Listen to me. Escute-me, I am eu sou a Christian um cristão not because I confess não Christianity. porque eu confessei o I'm cristianismo. a Christian Eu sou um cristão because I am convicted. porque eu fui convencido. Listen to me. Escute-me, I'm repeating myself again. eu vou falar novamente. You are not a Christian Você não é um cristão because you are born in a Christian family. porque você cresceu em um lar cristão. You are a Christian Você é um cristão because of the conviction por conta da convicção of the Holy Spirit. do Espírito So the Santo. purpose of the Holy Então o Spirit propósito do Espírito is to Santo teach us, é nos ensinar, is to comfort us, é nos consolar and is to convict us. e também nos convencer. Ladies and gentlemen, Senhoras e I am senhores, a preacher eu sou um by the pregador conviction pela of the convicção Holy Spirit. do Espírito You are Santo. here Você está aqui by the conviction pela convicção of the Holy do Spirit. Espírito Santo. Listen to me. Escute-me, A church Uma- was born. uma igreja born. nasceu. So the Holy Spirit Então o Espírito Santo, is the father, ele é o pai is the mother e a mãe of the church. da igreja. On this day, Naqueles dias, the day of the Pentecost, nos dias do Pentecoste, in the New Testament, no Novo Testamento, a church
was born Uma igreja nasceu by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, when you are a Christian, quando você é um cristão without the Holy Spirit, sem o Espírito Santo, you are a powerless Christian. você é um cristão sem poder. Because the purpose of the Holy Porque o Spirit propósito do Espírito is Santo to empower you, é te is capacitar, to give you ability, é te dar is habilidade, to teach you, é te ensinar, is to be with you, é estar contigo and is to help you make an impact in your life. e te ajudar a gerar um impacto na tua vida. That day, Naqueles when dias, the Holy Spirit quando o came Espírito Santo to veio fulfill the prophecy of Joel, para cumprir a profecia de Joel, they were all filled in that room, eles todos foram cheios naquela sala and they began to speak in tongues, e other languages. começaram a falar em outras línguas, Not the Holy Spirit. não do Espírito Santo. Please. Por favor. People are thinking that they spoke in the Holy Spirit. As No. pessoas estavam pensando que eles estavam falando do They Espírito spoke Santo. the language of the different nations. Eles estavam falando línguas de diferentes nações. That's what the Bible says. Isso é o que a Bíblia diz. People came Que o povo vieram to come and see para ver, because they have heard them speaking in their native language. porque cada um ouviam falando em suas línguas nativas. So what was spoken on that day Então o que foi falado naqueles dias was just the language of other nations. foi apenas a língua de outras nações. There were people speaking Spanish. Havia pessoas falando em There was people espanhol, speaking Portuguese. outras falando em Others were português, speaking Swahili. outra falando em Others were Swahili. speaking. That's why the nation came. Esse é o motivo que as nações They vieram e want se to reuniram. experience the phenomenon. Eles queriam experimentar o They want fenômeno. to see what is taking place. Eles queriam ver o que estava tomando conta. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, I want to finish by telling quero you finalizar te that dizendo when the Holy Spirit is inside of que you, quando o Espírito Santo está dentro de you ti, will become a different believer. você vai se tornar um crente diferente. You will be a believer who produces the result. Você vai se tornar um crente que produz um You will be a resultado. believer with a great impact. Você vai se tornar um crente com grande When impacto. this church Quando essa igreja is full of the Holy for Spirit, cheia do Espírito the Santo, work of evangelism a obra do is evangelista going to be easy. vai ser fácil. It is my prayer. It is my prayer É a minha oração that all of us que todos nós may have talvez que the tenhamos power o poder of the Holy Spirit. do Espírito Santo. When this power Quando comes, esse poder you descer, shall be my witness. sereis minha How testemunha. can you witness about Jesus Como você pode testemunhar sobre Jesus without the power of the Holy sem o Spirit? Espírito, sem o poder do Espírito How Santo? can you produce Como você pode the produzir fruit of the Spirit os frutos do Espírito without Santo the Spirit? sem o Espírito? Because we are supposed to produce the fruits. Porque nós devemos produzir os And frutos. this is possible E é possível when the Holy Spirit quando o Espírito Santo is inside of you. está dentro de você. Listen to me. Escute-me. What is your desire tonight? Qual é que é o seu desejo essa Do you noite? want a believer with the results? Você quer ser um crente com resultados? Or a believer without the results? Ou um crente sem The resultados? purpose of the Holy O Spirit propósito do Espírito was to Santo make the apostle produce the results. era tornar que o apóstolo trouxesse resultados. Because after that, Porque depois disto, there was miracles upon miracles. haviam milagres após milagres. They had ability to perform what Jesus Christ was able to perform. Eles tinham capacidade de realizar aquilo que Jesus Cristo realizava. Because remember, Porque lembre-se, the Holy Spirit, o Espírito it is Santo, the Spirit of Jesus. aquele Espírito de Jesus, The pneumatology a pneumatologia, is the Spirit of Christology é o Espírito de Cristologia working in you. trabalhando em ti. When you have the Holy Spirit, Quando você tem o Espírito you Santo, have the Spirit of theology. você tem um espírito de teologia, você tem um espírito de Cristologia. cristologia e também de pneumatologia Inside your life. dentro da tua And vida. your life E a tua vida will never be the same. nunca mais permanecerá a Can we stand mesma. up on our feet Coloque-se de tonight? pé. Listen to me. Escute-me. The purpose of the Holy O Spirit propósito do Espírito Santo gives you ability é te dar habilidade to speak the word, para falar a palavra to prophesy. e profetizar. Ezekiel 37. Ezequiel 37. Ezekiel Ezequiel is taken into a valley. está sobre o vale. Life
A vida is a journey. é uma jornada. In this life, Nesta vida, there are valleys, são vales, there are mountains são montes and valleys. e vales. And while he was passing the valley, E conforme ele está passando sobre o vale, going to the valley was idea of God. ir ao vale era a ideia de Deus. And God asked him in the valley, E Deus me pergunta ali no vale, what are you seeing? o que é que você vê? What are you experiencing? O que é que você experimenta? Life A vida is full of experiences. é cheia de I experiências. don't know you are experiencing this life. Eu não sei o que você experimenta nessa I vida. don't know what you are experiencing. Eu não sei o que você também tem experimentado. So God is asking Ezekiel, Então Deus está perguntando a Ezequiel, son of man, filho do you have homem, responded well. você tem respondido You are bem? in the valley. Você está no vale. Life A vida is full of the valleys. é cheia de vales. But what are you seeing? Mas olhe e veja What is your experience? quais são as suas experiências. And he said, E então ele diz: dry bones. ossos secos, Dry bones. ossos secos. That was the experience Essa era a experiência of Ezekiel. de Ezequiel. I don't know your experience now. Eu não sei o que você está experimentando I agora. don't know what you are going through Eu não sei do now. que você está passando agora. Then God Mas que Deus is asking Ezekiel, está perguntando a Ezequiel: can these bones live? podeis estes ossos viver? What is your opinion? Qual é a sua opinião? What is your opinion? Qual é a sua opinião? Listen to me. Escute-me. Concerning what you are going through, Referente ao que você tem passado, what is your opinion about it? qual é a sua opinião acerca What is your disto? opinion? Qual é a sua opinião? What is your confession? Qual é a sua confissão? Then he said, Então ele diz: I don't know. eu não sei. And then God told him, Então Deus diz a ele: prophesy. profetiza, Speak my word. fala a minha palavra, Prophesy. profetiza, Declare my word. declare a minha palavra. God Deus had the ability to do the miracle. tinha habilidade para fazer o milagre, He's not doing a miracle. mas ele não trouxe o milagre. Why? Por quê? Why is he telling Ezekiel to prophesy? Porque ele está dizendo a Ezequiel para profetizar. Listen to me. Escute-me. When God created the earth, Quando Deus criou a terra, He gave the earth to man. ele deu a terra ao homem. God is a God of principles. Deus é um Deus de And He princípios cannot destroy the e principles. ele não pode quebrar os princípios. He told Ezekiel, Ele diz a Ezequiel: the earth belongs to you. a terra pertence a você. I gave you the earth. Eu te dei a Now terra, use my word. agora use a minha palavra. Not my word. Não a minha palavra, Use my word. use a minha palavra To speak over the para bones. falar sobre os ossos. Declare my word. Declare a minha palavra, Declare my word. declare a minha palavra Over your situation. sobre a tua situação. Declare my Declare a word. minha palavra Over my situation. Over sobre your a tua situation. situação. Listen to me. Escute-me. John 5. João 5. Jesus Jesus is asking the man está perguntando a um homem during the feast of the tabernacle. durante a festa do tabernáculo A agora. man is at the pool O homem que estava ali no for tanque many years. por muitos And anos. Jesus is asking, Jesus está perguntando a do ele: you want o que to be queres? healed? Você quer ser curado? Why is Jesus asking a question? Porque Jesus estava fazendo a ele essa He pergunta. should heal the man. Ele deveria curar o He homem. should heal the man. Ele deveria curar o homem. Why? Mas por quê? Because the earth Porque was given to man. a terra foi dada ao homem. Whatever God must do Qualquer coisa que Deus deve in fazer this earth, nessa terra, He will do it through you. Ele vai fazer através de você. He told Abraham, Ele disse a Abraão: I eu will make you te great. tornarei grande. Out of you, De você, out of you, de você, I Elohim, eu Elohim, will produce vou a produzir nation. uma nação. Whatever God must do, Qualquer coisa que Deus fizer, He will do it through you. Ele vai fazer através de você. Because when He created Adam, Porque quando Ele criou Adão, the first man, o primeiro He homem, gave him power, Ele deu a ele poder, authority, autoridade and dominion. e domínio. So Ezekiel Então Ezequiel prophesied, profetiza. and there was the wind there. Então houve um vento. Wind here O vento aqui is the Holy é Spirit. o Espírito Santo. Man of God, listen to me. Escute-me. If you don't have the Holy Se Spirit, você não tem o Espírito you Santo, cannot realize your potential. você não pode perceber o seu You potencial. cannot realize your potential. Você não pode perceber o seu potencial. Listen to me. Escute-me. The bones Os ossos were in the valley estavam ali no vale as bones conforme era because osso, there was no Holy Spirit in them. porque não havia Espírito Santo neles. Those
bones Aqueles ossos were potentials, tinham potencial, but they did not realize mas eles não perceberam that they are potential. que eles eram You potenciais. don't have the Holy Se Spirit. você não tem o Espírito Santo, You cannot know você não pode saber how potential you are. quão potencial você é. When Ezekiel prophesied, Quando Ezequiel profetizou, then these bones então esses ossos stood up. se ergueu. The Bible says E a Bíblia diz: they were army. havia um exército, They were army ready to fight. havia um exército pronto a But before guerrear. the Holy Mas Spirit, por conta do Espírito Santo, they were bones. havia ossos. Before the Holy Spirit, Antes do Espírito they Santo, were just but bones. que você seja justificado pelos But ossos. when the Holy Ghost Quando o came, Espírito Santo vem, they were army eles estavam com o exército ready aqui, to fight. pronto para brigar. Holy Ghost O Espírito is Santo very important. é muito importante. May Holy Ghost help you to realize your Que o potential. Espírito Santo faça com que você perceba o teu potencial. Everybody lift up your hands. Quero que todos ergam as tuas mãos. Where are these beautiful people here? Aonde está o povo bonito aqui? Oh, ai, ai, ai. Where are these two people here? Where are they? Cadê o pessoal aqui? Há poder no nome de Jesus. I'm over. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome Come on, lift up your hands, somebody. Vamos lá, erga as tuas mãos. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Come on, declare. Vamos lá, declare. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. As cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Listen to me. Escute-me. It doesn't matter E não importa what you are o que experiencing in você your está life. experimentando na tua vida. It doesn't matter Não importa what the doctor say. o que os médicos disseram. Man of God, Homem de Deus, I was in Divinopolis. eu estava em Divinópolis, Baptist Lagoinha, Divinopolis. na Igreja Batista Lagoinha, And here Divinópolis. I met Pastor Fernando. Eu encontrei o pastor Fernando. 15 years of marriage, 15 anos de casamento, no children. sem filhos. The doctor told them Os médicos disseram a that they ele cannot have children. que eles não podiam ter filhos. As they begin keeping dogs. E eles começaram a cuidar de cachorros. Dogs were their children. Cachorros como se fossem filhos. But when I stood on that altar, Mas quando eu levantei naquele altar, God, Deus, by His revelation, pela revelação told me dele, to tell them me disse para dizer that para the eles season que a of estação waiting de esperar is over. acabou. There is power. Há poder. There is power. Há poder. no nome Come on, sing it, somebody. Vamos lá, cante. Há poder, La ba 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 shanda la ba há ba sa. poder La ba 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 sa ka la ba nome sa. de Jesus. Há poder no nome de Jesus. As cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pastor Fernando, as I am talking as two children, Pastor Fernando me disse que teve filhos. God opened Deus abriu. and disapproved. E essa é uma prova. Estéreo. Hysteria, come Estéreo. here. Drop the music. Come here. Deixa a música e vem aqui. Kalabo shanda la ba ba sa. Stop the music. Just stop the music. Give it out. Come here. Pode dar ele, vem aqui. Listen to me. Escute-me. Não, vai. You are not sterile. You are not. Você não é estéril. No more scooter. You will get it. Ele vai conseguir, ela vai conseguir. Toda vez que eu oro, Every time I toda pray, vez que eu oro para que
haja para que a madre se abra, ela ri. The woman open, Ri. she Ela laughs. ri. Não tem útero. Ele. Estéreo. We are going to create útero. Nós vamos criar útero agora. There is power Há poder. in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. J. Fabricant, to make every pain, make every vejo cadeias quebrando. Vejo cadeias. Vejo cadeias. Oi, som. Oi, volume. Vejo cadeias quebrando. Eu creio no poder de Deus. Eu creio. Eu vejo cadeias sendo quebradas. Ouço cadeias quebrando. É para aqueles que creem. É para aqueles que creem. É para aqueles que creem. Eu não canto por cantar. Eu acredito. I believe. Acredito no sing power. Oh, o Espírito Santo. 5 people. 5 pessoas nessa igreja hoje. Ok. Eu nem tinha falado com Vai você. ter É a filhos. primeira vez que eu te vejo. It's the first time I met you. I E didn't talk to you. toda mensagem que eu tentei pregar In every domingo, message that I tried, Deus usou preach você by numa outra myself, perspectiva. God used me E in aí another está perspective. dizendo para essa igreja And local he's saying to that local church, que não é para ficar, it's not to stay, é para ir. it's to go. É para ir It's to go. salvar pessoas. Save A people. Brasilândia não vai Brasilândia ser mais a will mesma. not the same. Vai encerrar o número de mortes It's na going to Brasilândia. end the E number desgraça of na death. Brasilândia. De and drogas, terrible things. de criminalidade. Drugs. A igreja, The church, parte da igreja aqui, part of the church, vai operar is going to o operate avivamento. the revival. My goodness. Listen to me. Escute-me. There is going to be miracles upon miracles from this church begins tonight. Uma cura vai acontecer para as mulheres que precisam aqui essa noite. In Campo Jordão. Em Campo do Jordão, After preaching, depois de pregar, the lady had a growth uma mulher tinha um caroço in the breast. no peito. He came to Jackson. Ela veio a Jackson Told Jackson, e disse ao Jackson it is gone. It's not there. que já tinha ido, tinha sumido. So tonight, Então essa noite, if you need a miracle, lift up your se você hands. precisa de um milagre Lift up your hands. do céu, Espírito Santo! Santo Espírito, Holy Spirit! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, power, fogo, Holy Spirit, incendeia, incendeia. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Cura nessa noite,
visitar hoje aqui. Espírito Santo, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhã. Ao poder do Espírito. Espírito Santo, se move nesse lugar. Espírito Santo. Ele chama. Incendeia, 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 Espírito Santo, incendeia, 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 vai chover, vai chover, vai incendeia, 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 incendeia. Listen to me. Escute-me. On this altar, Deste altar, you are going to choose the sex of your você vai escolher o sexo do bebê que você quer. I don't know how, Eu não sei como, but the God of the altar mas o Deus desse altar will do it. fará. The God of the altar O Deus desse altar will do it. irá fazer. Do you want James? Você quer gêmeo? Não. How many want James tonight? You want James? Yeah. You want twins? Quantos de vocês são gêmeos aqui? You want twins? Você quer gêmeo? You want twins? Você quer gêmeos? You. No, Come here. no. Come She here. already get twins. She's saying yes. Listen to me. From today, A partir de hoje, she's like Fernando. She keep dogs. Love dog as nobody else. Pastor, in the city of Muriae, Na cidade de Muriaé, in a Presbyterian church, na igreja I presbiteriana, told Pastor they're going to have James. eu disse ao pastor que não tinha gêmeos, ele teve They gêmeos. got the twins. Deus deu gêmeos. He already give up of it. It's not for me. Choose the name of the baby that you want. Escolha o nome do bebê que você quer. Qual o nome? Choose it for you. Melina. Go. Listen to me. Escute-me. He has chosen the sex of the baby. Ele já escolheu o sexo do bebê. He said Ele disse: that he wants a baby boy. eu quero um garotinho. Father, Pai, in the name of em Jesus, nome de Jesus, I stand on this altar eu me coloco sobre esse and I altar. decree and declare Decreto e declaro that a male child, que a criança mencionada, a male child que ele fez um filho, shall be born. será nascido. It doesn't matter E não importa what the medics have said. o que os médicos disseram, We declare nós declaramos by the divine authority pela divina autoridade the creation of the a uterus criação do útero
In Jesus' name. Em nome de Jesus. It shall be done. Assim será. Amen. Amém. Everybody, my time is up. Lift up your hand. Levante as tuas mãos. Just stop the music. Para um pouco a música, um Now pouquinho. listen to me. Agora escute-me. There are 5 people. Há 5 pessoas. You have got a judicial problem. Você foi para um problema judicial. Está passando por um problema God judicial. tells me to tell you Então Deus está me dizendo para te dizer that He's handling it on your behalf. que Ele está somente esperando pelo teu comportamento. 5 people. 5 pessoas. It doesn't matter how big the problem is. E não importa quão grande o problema é. I stand on this altar. Eu coloco de pé aqui nesse altar. Declare victory Você é vitorioso. in your life. There are 5 people. Há 5 pessoas. Put your hand down. Coloca sua mão para baixo. Pode abaixar a mão. Where are those 5 people? Cadê essas pessoas? Judicial problem. Com problema judicial. You are 5. São 5. You are 5. São 5 pessoas. I'm talking about the 5 with a judicial problem. 5 people. Lift up your hands. 5 pessoas. Levante as mãos. 1. Where is another one? Cadê a outra? 2. Come here. 2. Vem aqui. 3. A terceira. Where's this lady? On the altar here. Where's that? Uma delas está aqui no altar. Cadê? 1, 2, 3, 4. I'm missing one. 4. Tá faltando uma. Tá faltando um. Huh? Yes. Don't hide. No, there. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You want to come? Vocês querem vir? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. My brother, God is able. Meu- God is able. I'm telling you, God is able to open doors. Listen to me. Escute-me. I decree and declare. Eu decreto e declaro. Let the impossible doors be open in your Deixe life. que as portas impossíveis sejam abertas em tuas vidas. May God open that door. Que Deus abra esta porta. May God give you that victory Que that you Deus want. te entregue a vitória que você quer. You are in the right place Você está no lugar certo, where God does the miracles. aonde Deus deve fazer milagre. Father, Pai, I say thank you eu digo obrigado for the victory pela vitória of these people. desse povo. Amen. Amém. Aleluia. Father, Pai, I command healing to take place. eu ordeno que a cura tome posse. Let every pain right now Que toda a disappear. dor agora desapareça. Let every growth Que todo disappear caroço now. desapareça. Let every colonna problem be healed. Que toda coluna seja curada. There's somebody with a hernia. Alguém com hérnia. Who is that person with the hernia? Qual é essa pessoa aqui que está com hérnia? Hérnia. Hernia. Where is that person with the hernia? Cadê essa pessoa com hérnia? Come here. Vem aqui. I see a baby Eu vejo um bebê with a problem of hernia. com um problema de hérnia. A baby. Um bebê. If you are the mother of that baby, Se você é a mãe dessa criança, come here. vem aqui. A baby, pastor, with a Um problem bebê, pastor, of hernia. com um problema de hérnia. 2 people come. 2 pessoas já vieram. Eu estou esperando pelo bebê. Lift up your hands. Levante as tuas mãos. Lay your hand on them. Lay your hand on them. On the head as well. Jesus. Jesus, Your name O is teu nome Jehovah Rapha. é Jeová Rafa. Confirm yourself now Confirma-te in the agora life of these people. na vida dessas In pessoas. the name of Jesus. Em nome de I Jesus, command sickness eu ordeno a enfermidade to come out of your life. sair da tua vida. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Listen to me.
Escute-me. I want to test yourself right now. Eu quero que você se verifique agora. Just test yourself. Se verifique. Just test yourself. Se verifiquem. If you have some pain, Se você tem alguma dor, just find it. Check it. Check it. apenas tente. Check it. Teste. Check it. Check it. Check if you have that pain. Teste. Father, Pai, I say thank you eu digo for obrigado miracles pelos and milagres salvation. e a salvação. Thank you Obrigado for the healing pela cura and victory e a vitória that have taken place que tonight. tem tomado lugar esta noite. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Thank you, man of God. Obrigado, homem de Deus. I go noble. God bless you. I'm over. Que Deus abençoe. Terminei. Estende as mãos para cá. Estende as mãos para cá. Quem de graça dá, de graça recebe. Estende as mãos para cá. Estende as mãos para cá. Domingo pela manhã, ok? Sunday, ok. 10 p.m. 10, ok. Oh, Deus de toda a glória. Esta noite o Senhor falou a nós. Eu creio que enquanto o pastor C.S. Oriri pregava, Celso, se você estiver assistindo, todas as pedras dos rins, todas as pedras dos rins, está virando pó, está virando pó, está virando pó, está virando pó lá no corpo do seu pai. Sobe lá, Celso. Estende as mãos nele, porque a mensagem nós acreditamos, entendemos. Nós acreditamos que é poder. Jesus disse: vocês farão obras maiores. Obras maiores. Maiores. Põe a mão no seu irmão e fala: te prepara, porque essa noite, desde domingo, Deus começou a levantar, abrir portas para essa igreja. Abrir portas, e através de você vai salvar pessoas. Então, Senhor, visita a Regiane, que é uma missionária, que o inimigo estava tentando parar, quando ela orava no hospital do Brasilândia, por uma, por duas, por três pessoas, a família da Quitéria, naquele hospital, em nome de Jesus, que haja vida, pela fé, como a palavra disse para o profeta: profetiza. É possível fazer? Profetiza. Os ossos começaram a gerar vida. Vida. Então renova sobre o teu servo. Renova as forças espirituais, emocionais, autoridade, ousadia para falar. Para a palavra, quando falar, gerar vida. A Quênia seja salva. As nações, que essa palavra flua e que cada irmão aqui venha contar do que Deus fez. Vá contar que o Senhor já fez. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. No domingo pela manhã, nós vamos ter a honra de ter o pastor C.S. Oriri conosco de novo. Orem para que Deus o use. Tragam pessoas. Ele tem um ministério de profecia com a palavra. E quando ele profetiza a palavra gera vida, como Jesus disse. Amém? Amém, amados? Amém? Levante a sua mão. Que o amor de Deus, o Pai, a doce consolação do Espírito Santo, esteja hoje e sempre. Hoje e sempre. Saia daqui com essa palavra dizendo: o Espírito Santo é para que eu fale. O Espírito Santo é para que eu proclame. O Espírito Santo para que eu use a voz, para que as pessoas sejam salvas no poder do nome de Jesus. Dê um abraço em 5, 10 pessoas e tem um café lá atrás. Pague para o seu irmão, fala: vamos juntos celebrar. Domingo 10 da manhã estaremos aqui. E aí, Jackson? Vem. Amém, querido. Deus abençoe. A bênção.